Sara pensou que ela estava apenas sendo gentil. Por 3 meses, ela deu panquecas grátis para a faminta, muda menininha que sentava no fundo de sua lanchonete toda manhã. Ela não sabia que a menina valia 50 milhões de dólares. Ela não sabia que, ao alimentá-la, ela estava interferindo com o homem mais perigoso em Boston. E ela certamente não sabia que, em uma terça-feira chuvosa, as portas da lanchonete seriam arrombadas, não por clientes, mas por 4 contratados de segurança armados, cercando um homem que parecia ser dono da cidade. Quando ele apontou um dedo para Sara e disse: "Onde ela está?" Sara teve 2 segundos para decidir: entregar a menina ou morrer tentando protegê-la. O letreiro de neon da lanchonete de ali piscou com um zumbido moribundo, limpa a garganta, lançando uma luz amarela doentia na calçada molhada da Dorchester Avenue. Eram 6h45 da manhã em South Boston. O tipo de manhã onde o frio não apenas toca sua pele, ele se instala em seus ossos. Sara verificou sua reflexão no dispensador de guardanapos de aço inoxidável. Aos 24, ela parecia ter 30. Olheiras machucavam a pele sob seus olhos, um testemunho de turnos duplos e livros didáticos da escola de enfermagem, lidos com lanterna às 3 da manhã. Ela apertou seu avental, aquele com a mancha de ketchup que não saía, e respirou fundo. Ela precisava das gorjetas. O aluguel vencia em 4 dias, e seu senhorio, Sr. Henderson, havia parado de aceitar desculpas 2 meses atrás. "Pedido pronto, Sara", chamou Big Mike da cozinha. A campainha dingou, nítida e exigente. Sara pegou os pratos de ovos e bacon, navegando pelo chão quadriculado no piloto automático. Ela serviu café para o velho Jenkins, que estava sentado no mesmo banco desde 1985, e limpou o balcão. Então a porta tocou. 5 da manhã, bem na hora. Sara não olhou para cima imediatamente, mas ela sentiu a mudança no ar. A rajada de vento da porta que se abria trouxe o cheiro de chuva e exaustão, seguido pelo arrastar silencioso de tênis molhados. Uma menininha escorregou para dentro. Ela não poderia ter mais de 8 anos de idade. Ela era pequena para a idade, afogada em um moletom azul marinho desbotado, que era 2 tamanhos grande demais. Suas calças jeans estavam desfiadas nas bainhas, arrastando-se sobre tênis enlameados que um dia foram rosa. Seu cabelo, uma bagunça emaranhada de ondas loiras sujas, estava puxado para a frente para esconder seu rosto. Ela não olhou para ninguém. Ela apenas caminhou de cabeça baixa direto para a cabine 4. A do canto, mais ao fundo, perto dos banheiros onde a lâmpada havia queimado semanas atrás. Sara a observou com o canto do olho. Esta era a rotina. Começou 3 semanas atrás. A menina entrava, sentava por 20 minutos, bebia um copo de água se Sara deixasse um, e então sumia antes que a correria da manhã atingisse seu pico. Ela nunca pedia comida. Ela nunca falava. Na primeira semana, Sara a ignorou. O dono, o Sr. Ali, odiava vadios. Sem pagamento, sem estadia, era seu lema. Mas O'Malley estava na Flórida lidando com um divórcio e Sara estava no comando. Na segunda semana, Sara notou as mãos da menina. Elas estavam tremendo. Não de frio, mas de outra coisa. Fome. Medo. Sara conhecia aquele tremor. Ela o havia visto no espelho vezes suficientes. Sara pegou uma cafeteira nova e um cardápio, caminhando até a cabine 4. "Olá", Sara disse, mantendo sua voz baixa e suave. Do jeito que ela falava com os gatos vadios atrás de seu complexo de apartamentos. "Tempo ruim lá fora, hein?" A menina não olhou para cima. Ela estava puxando um fio solto no assento de vinil. "Eu cometi um erro na cozinha." Sara mentiu suavemente. Ela estava ficando boa nesta mentira. "Cozinhei uma pilha extra de panquecas de mirtilo. O chefe disse que eu tinha que jogá-los fora ou comê-los. Limpa-lhe a garganta. Mas estou cheia. Você acha que poderia me ajudar? Seria um desperdício jogá-los no lixo." A menina parou de puxar o assento.
Lentamente ela olhou para cima. Seus olhos eram da cor de nuvens de tempestade, cinzentos, intensos e aterrorizados. Havia uma inteligência ali que não combinava com a sujeira em seu rosto. Ela olhou para Sarah, procurando por uma armadilha. Não encontrando nenhuma, ela deu um aceno microscópico. Você conseguiu, Sarah sorriu. Ela voltou para a cozinha. Mike, pilha de mirtilo na hora. Coloque na minha conta. Você não pode continuar alimentando a vadia, Sarah. Mike resmungou, virando um hambúrguer. Você mal tem o suficiente para se alimentar. Apenas cozinhe, Mike. Quando Sarah colocou o prato fumegante na frente da menina, a criança não o pegou imediatamente. Ela esperou até Sarah virar as costas. Quando Sarah olhou 1 minuto depois, o prato estava limpo. Qual é o seu nome, querida? Sarah perguntou, repondo o copo de água. Silêncio. A menina apenas olhou para suas mãos. Eu sou Sarah. Se precisar de algo, é só acenar, ok? A menina colocou a mão no bolso. Sarah se enrijeceu, observando sua mão. Ela estava pegando uma arma? Drogas. Você nunca sabia nesta parte de Boston. A menina puxou um guardanapo. Nele, ela havia desenhado uma imagem com uma caneta esferográfica preta. Era um pássaro, um pardal desenhado com detalhes arquitetônicos chocantes. Cada pena era precisa. Era lindo e tristemente desolador. Ela deslizou o guardanapo para Sarah, então deslizou para fora da cabine e correu para fora da porta antes que Sarah pudesse dizer uma palavra. Até amanhã, Sarah sussurrou, acariciando o papel áspero do guardanapo. Mas no dia seguinte as coisas mudariam. A rotina estava prestes a se quebrar. Na terça-feira de manhã, a chuva havia se transformado em um aguaceiro torrencial. As calhas lá fora estavam transbordando, criando um fosso de lama ao redor da lanchonete. Sarah estava ansiosa. Eram 7h15 da manhã. A menina estava 10 minutos atrasada. Ela não vem, o velho Jenkins resmungou, tomando seu café. Os vagabundos provavelmente a pegaram, ou pior. Ela virá, Sarah retrucou, limpando uma mancha no balcão com tanta força que o laminado quase descolou. Às 7h22 da manhã, a porta abriu. A menina tropeçou para dentro. Ela estava encharcada até os ossos. Ela não estava andando. Ela estava mancando. Sarah largou seu pano e saiu correndo de trás do balcão. Ei, você está bem? A menina foi direto para a cabine 4, desabando sobre o vinil. Ela estava tremendo violentamente. Seus lábios estavam azuis. Sarah correu para os fundos, pegando um pano de prato limpo e uma caneca de chocolate quente que ela havia preparado com antecedência. Ela deslizou para a cabine oposta à menina. Aqui, Sarah disse, envolvendo a toalha nos pequenos ombros da menina. Beba isso, está quente. Limpa na garganta. As mãos da menina tremiam tanto que ela não conseguia segurar a caneca. Sarah estendeu a mão para firmá-la, e foi então que ela viu. A manga da menina havia subido. Em seu pulso esquerdo, parcialmente escondido por uma camada de sujeira, havia uma pulseira. Não era um bibelô de plástico de uma máquina de chicletes. Era de prata, pesada, platina sólida ou ouro branco. Pendurado nela estava um pequeno pingente em forma de peça de xadrez, um rei, e incrustado na coroa do pequeno rei estava um diamante, um de verdade. Sarah entendia de joias. Seu ex-namorado havia sido um corretor de pornografia antes de ir para a cadeia. Aquela pedra era impecável. Aquela pulseira valia mais do que a mensalidade, o carro e a doação de órgãos de Sarah combinados. Onde você conseguiu isso? Sarah sussurrou, seus olhos arregalados. A menina puxou o braço de volta, puxando a manga agressivamente para baixo. O medo brilhou em seus olhos, pânico puro e inalterado. Ela olhou para a porta, então de volta para Sarah, seu peito ofegando. Ela colocou a mão no bolso e puxou outro guardanapo. Limpa a garganta. Ela o jogou na mesa. Este desenho não era um pássaro, era uma casa. Uma mansão enorme em estilo gótico com altos portões de ferro.
Mas nas janelas da casa, a menina havia desenhado grades. E parada do lado de fora do portão, ela havia desenhado uma figura, um homem alto de gravata vermelha. Ela havia desenhado o homem com linhas irregulares, fazendo-o parecer vibrante e zangado. Ao lado do homem, ela escreveu uma palavra em letras maiúsculas trêmulas. Eu sou. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha, que nada tinha a ver com a porta aberta. Quem é ele? Ele está te machucando. A menina balançou a cabeça freneticamente. Ela apontou para o desenho do homem, então apontou para a porta da lanchonete. Ele está vindo para cá? Sarah perguntou. A menina assentiu. Lágrimas brotaram em seus olhos cinzentos, abrindo trilhas na sujeira de suas bochechas. Ok, Sarah disse, seus instintos maternos superando seu bom senso. Ok, você está segura aqui. Não vou deixar ninguém te levar, eu prometo. Sarah levantou-se para ir pegar seu telefone. Ela precisava ligar para alguém. A polícia, os serviços sociais. Ela não confiava nos policiais daquela delegacia. Metade deles estavam subornados. Mas ela tinha que fazer algo. Ela caminhou atrás do balcão e pegou sua bolsa. Ao fazê-lo, ela olhou pela janela da frente. Um SUV preto estava parado do outro lado da rua. Era um Cadillac Escalade, vidros fumê, limpo e brilhante apesar da chuva. Parecia um tubarão nadando em um lago de peixinhos. Não pertencia a South Boston. Sarah congelou. A porta traseira do Escalade abriu. Uma bota bateu na calçada. Então outra. Mike, Sarah sibilou sem tirar os olhos da janela. Mike, venha aqui. Estou ocupado, Sarah. Agora, Mike. O tom de sua voz fez Big Mike largar sua espátula. Ele saiu cambaleando, limpando as mãos no avental. O quê? Há um incêndio? Olha, Sarah apontou. Um homem saiu do veículo. Ele era alto, vestindo um casaco de lã cinza carvão que custava mais do que a lanchonete ganhava em um mês. Ele tinha cabelos grisalhos, perfeitamente penteados, e uma mandíbula que podia cortar vidro. Ele não parecia um criminoso. Ele parecia um senador ou um CEO. Mas não era ele quem assustava a Sarah. Eram os 4 homens que saíram atrás dele. Eles eram enormes. Usavam equipamento de chuva tático preto, fones de ouvido e o distinto volume de armas laterais sob seus casacos. Eles se moviam com precisão militar, varrendo a rua, verificando os telhados. Não eram policiais. Eram músculos privados, mercenários de alto nível. O homem de cabelos grisalhos ajustou seus punhos, olhou diretamente para a lanchonete e começou a atravessar a rua. Sarah virou-se para a cabine 4. A menina havia sumido. Onde ela está? Sarah sussurrou em pânico. Ela olhou para baixo. A menina estava debaixo da mesa, encolhida em posição fetal, apertando os olhos. Suas mãos estavam apertadas sobre as orelhas. A campainha acima da porta não apenas gingou desta vez. Pareceu um sino. A atmosfera em O'Malley's mudou instantaneamente. A conversa casual dos frequentadores matinais morreu. O tilintar da Talheres parou. O homem de casaco cinza entrou primeiro. Ele não limpou os pés. Ele apenas caminhou sobre o chão quadriculado, seus olhos varrendo a sala como um predador varrendo um rebanho. Ele tinha uma aura de autoridade absoluta. O ar ao redor dele parecia limpa a garganta, mais frio. 2 dos guarda-costas ficaram na porta, bloqueando a saída, braços cruzados, inexpressivos. Os outros 2 flanqueavam o homem de cabelos grisalhos, movendo-se para dentro da sala. Posso ajudá-lo? Sarah perguntou. Sua voz tremia, mas ela se manteve firme atrás do balcão. Ela segurou a alça da cafeteira como uma arma. O homem a ignorou. Ele caminhou para o centro da sala. Limpa a garganta. Ele respirou fundo, inalando o cheiro de gordura e café velho com um olhar de desgosto. Estou procurando, o homem disse, sua voz um barítono profundo e suave que ecoou até o fundo da sala por uma criança. Ninguém se moveu. O velho Jenkins abaixou seu jornal lentamente.
Uma menina. O homem continuou. Dessa altura, loira, suja, provavelmente vestindo roupas que não servem. Ele colocou a mão no bolso do casaco. O coração de Sarah martelou contra suas costelas. Ele tirou uma fotografia e a segurou. Era um retrato profissional. A menina na foto estava limpa, usando um vestido de veludo, seu cabelo arrumado com fitas, mas os olhos eram os mesmos. Limpa na garganta, cinzentos, tempestuosos. O nome dela é Maia, o homem disse, e ela tem algo que me pertence. Sarah olhou para a reflexão na vitrine de tortas. Ela mal conseguia ver os tênis saindo de debaixo da cabine 4. Se ele andasse 3 passos para a direita, ele a veria. Não vimos nenhuma criança aqui, Sarah mentiu. Este é um lugar de trabalhador. Crianças estão na escola. O homem virou a cabeça lentamente para olhar para Sarah. Seus olhos eram azuis, gelados e desprovidos de calor. Ele sorriu, mas não atingiu seus olhos. É mesmo? Ele perguntou. Ele caminhou em direção ao balcão. Porque meu rastreador indica que ela esteve neste prédio nos últimos 20 minutos. Um rastreador. A pulseira. Sarah sentiu-se doente. Ela deveria ter sabido. O GPS nem sempre é preciso com toda essa interferência. Sarah disse, sua mente correndo. Talvez ela tenha passado por fora. Há um beco lá atrás. O homem alcançou o balcão. De perto ele cheirava a colônia cara e ozônio. Ele colocou ambas as mãos no laminado. Seus dedos, bem cuidados, batiam um ritmo. Jovem senhora, ele disse suavemente. Eu sou Arthur Sterling. Você sabe quem eu sou? Sarah balançou a cabeça. Eu sou dono da Sterling Tech. Eu sou dono dos servidores que processam suas gorjetas de cartão de crédito. Eu sou dono das câmeras de segurança na esquina da rua. Ele se inclinou mais perto. E eu não gosto de ser enganado por garçonetes. Ele estalou os dedos. Um dos guarda-costas, um gigante com uma cicatriz na sobrancelha, deu um passo à frente. Ele puxou um pedaço de papel dobrado do bolso e o jogou no balcão. Era um recibo. Da Alice, com carimbo de tempo de 3 minutos atrás. Panquecas de mirtilo. Arthur Sterling leu. Colocado em uma conta para Sarah. Agora, a menos que você esteja comendo uma porção de panquecas de criança no meio de um turno. Onde ela está? Sarah engoliu em seco. Ela olhou para Big Mike. Mike estava segurando uma frigideira pesada de ferro fundido, parecendo pronto para balançar, mas ele estava tremendo. Contra 4 homens armados, uma frigideira era inútil. Ela está com medo de você, Sarah disse, sua voz encontrando uma força de aço repentina. Ela está se escondendo porque está apavorada. O que você fez com ela? A lanchonete ficou em silêncio. Você podia ouvir um alfinete cair. Ninguém falava com Arthur Sterling daquele jeito. O rosto de Arthur endureceu. A máscara educada escorregou. Revistem o lugar, ele comandou os guardas. Destruam-nos se precisarem. Ei! Mike gritou, saindo da cozinha. Você não pode simplesmente... O guarda com a cicatriz moveu-se com um borrão de velocidade. Ele empurrou Mike para trás contra o exaustor da grelha com uma mão. Sente-se, gordo. Os outros guardas começaram a se mover de cabine em cabine. Eles estavam verificando debaixo das mesas. Limpo, o primeiro disse. Limpo, o segundo disse. Eles estavam se aproximando da cabine 4. O coração de Sarah estava na garganta. Ela tinha que fazer algo. Esperem, Sarah gritou. Arthur virou-se para ela. Sim, ela... Ela foi ao banheiro. Sarah soltou. Ela está no banheiro feminino, trancada lá dentro. Foi uma tática de atraso, uma desesperada. Arthur a encarou por um longo segundo, analisando suas microexpressões. Então ele assentiu para o guarda com cicatrizes. Arrombe a porta! O guarda marchou em direção aos banheiros nos fundos. Ele passou direto pela cabine 4. Sarah prendeu a respiração. Por favor, não olhe para baixo. Por favor, não olhe para baixo. O guarda alcançou a porta do banheiro.
Ele não se preocupou em bater. Ele levantou uma bota pesada e chutou a fechadura. A madeira estilhaçou com um estalo alto. A porta se abriu. O guarda entrou, com a arma em punho. Um momento depois, ele... Vazio, senhor, o guarda disse. Janelas abertas. Ela deve ter subido para o beco. Sarah piscou. O quê? Ela olhou para a cabine 4. Estava vazia. Como? Quando? Sarah estava observando o tempo todo. A menos que... Sarah olhou para o chão, a escotilha de serviço. Debaixo da cabine 4. Havia uma velha escotilha de manutenção que levava à adega da caixa de gordura. Não havia sido aberta em anos. Estava coberta por um tapete de borracha. O tapete estava torto. O rosto de Arthur Sterling ficou de um tom roxo carmesim. Ele se virou para Sarah. Você nos atrasou, ele sibilou. Ele se esticou sobre o balcão e agarrou Sarah pela gola de seu uniforme. Ele a puxou para perto, seu rosto a centímetros do dela. Você não tem ideia do que fez, ele sussurrou. Aquela garota, ela não é apenas uma fugitiva. Ela é a chave. A chave para quê? Sarah engasgou. Para tudo, Arthur disse. Ele empurrou Sarah para trás. Ela tropeçou, derrubando uma pilha de xícaras de café que se estilhaçaram no chão. Encontrem-na! Arthur rugiu para seus homens. Varram o beco, bloqueiem o quarteirão. Os homens saíram correndo pela porta. Arthur deu uma última olhada em Sarah. Se eu descobrir que você sabe para onde ela está indo, ele disse abotoando o casaco, eu queimarei esta lanchonete até o chão com você dentro dela. Ele virou e saiu para a chuva. Limpa a garganta. Sarah ficou ali tremendo, cercada por porcelana quebrada. A lanchonete estava em silêncio mortal. Então um som fraco veio da cozinha, não da porta. Da despensa de armazenamento seco. Toc, toc, toc. Os olhos de Sarah se arregalaram. A escotilha no chão não levava ao beco. Ela se conectava aos velhos tubos de ventilação que subiam na despensa. Sarah correu para a porta da despensa e a abriu. Lá, sentada em um saco de farinha, estava Maya. Ela segurava suas botas pesadas nas mãos para poder se mover em silêncio. Ela olhou para Sarah. Ela não parecia mais assustada. Ela parecia determinada. Ela colocou a mão no bolso do moletom e puxou outra coisa. Não era um guardanapo desta vez. Era um pendrive USB, um pendrive prateado e resistente com o logotipo da Sterling Tech. Maya o estendeu para Sarah. Esconda isso, a menina muda sussurrou. Era a primeira vez que ela falava. Sua voz era rouca, não usada, mas clara. Ele não me quer, Maya disse, olhando para a porta por onde seu pai acabara de sair. Ele quer o que eu roubei. Temos que ir, Sarah sussurrou, agarrando a mão de Maya. Agora mesmo a lanchonete estava em silêncio. Mas lá fora, os gritos da equipe de segurança estavam ficando mais altos. Eles estavam percebendo que o beco estava vazio. Levaria talvez 45 segundos para eles voltarem para a frente, ou pior, reentrarem na cozinha. Meu carro está lá atrás, mas está depois da saída do beco. Sarah sibilou. Não podemos ir por ali. Maya apertou a mão de Sarah. Ela apontou para o teto. O telhado? Sarah perguntou. Maya assentiu. Ela apontou para o exaustor de ventilação sobre a grelha. Era uma monstruosidade industrial coberta de gordura, mas tinha um painel de acesso para limpeza. Sarah não era uma ginasta, mas a adrenalina é uma droga poderosa. Ela essoumia primeiro. A menina era leve como uma pena. Mia escalou o exaustor de aço inoxidável e abriu os clipes de ventilação com uma destreza que sugeria que não era a primeira vez que ela invadia um lugar. Ela se abaixou, sua pequena mão oferecendo ajuda. Sarah agarrou a prateleira, chutou o balcão e se puxou para cima. Elas rastejaram para a escuridão, a tubulação gordurosa, exatamente quando a porta da cozinha bateu aberta abaixo delas. Ela não está no beco.
Uma voz profunda rugiu. Era o guarda com cicatrizes. Verifiquem o freezer. Verifiquem o porão. Sarah prendeu a respiração deitada no túnel de metal. O cheiro de gordura de hambúrguer velho era sufocante. Ela empurrou Maya para frente. Elas rastejaram 3 metros até a escotilha de acesso ao telhado. A empurraram e saíram para a chuva torrencial no topo da lanchonete. O ar frio atingiu Sarah como um tapa. Abaixo delas na rua, o Escalade preto ainda estava parado. O motorista estava fora fumando um cigarro, olhando para a porta da frente da lanchonete. Precisamos de uma distração, Sarah pensou. Ela olhou para a borda do telhado. Havia uma escada de incêndio levando para a rua lateral, longe do beco, longe do Escalade. Você consegue escalar? Sarah perguntou. Maya não respondeu. Ela apenas jogou as pernas para o lado e começou a descer. Elas atingiram a calçada na rua lateral. O carro de Sarah, um Toyota Corolla 2009 surrado com um paralama vermelho desalinhado, estava estacionado na esquina. Elas correram. Sarah atrapalhou-se com as chaves, suas mãos tremendo tanto que ela as derrubou uma vez em uma poça. Vamos, vamos, ela orou. Ela enfiou a chave, o motor engasgou, tossiu e finalmente ganhou vida com um barulho do silenciador solto. Enquanto ela arrancava da calçada, um grito ecoou atrás delas. Ei! Sarah olhou no espelho retrovisor. Um dos guarda-costas as havia avistado da esquina. Ele estava batendo no fone de ouvido. Espere, Sarah gritou. Ela pisou no acelerador. O Corolla gemeu, mas disparou para frente. Ela virou bruscamente à esquerda na Dorchester Avenue, furando um sinal vermelho. Buzinas tocaram. Onde estamos indo? Maya perguntou, sua voz pequena na cabine caótica. Meu lugar não é seguro. Eles vão encontrar meu endereço no meu arquivo de funcionário. Sarah disse, sua mente correndo. Precisamos ir para um lugar onde eles não vão procurar. Em algum lugar fora da rede. Não, Maya disse firmemente. Ela tirou o pendrive USB do bolso. Precisamos de um computador, um rápido, não conectado à internet. Por quê? Porque... Maya olhou para o pendrive. Isso tem um farol de rastreamento. Halshui ativa em 1 hora se eu não inserir o código cifrado. Se não o decifrarmos, ele nos encontra. Sarah olhou para o relógio do painel. 7h45 da manhã. Temos 1 hora. Temos 40 minutos, Maya corrigiu. Eu o roubei 20 minutos atrás. Sarah apertou o volante. Eu conheço um lugar. Meu primo Ed tem uma oficina em Quincy. Ele tem uma sala blindada para testar eletrônicos. Nenhum sinal entra ou sai. Dirija, Maya disse rápido. Enquanto eles entravam na I-93, Sarah viu, ao longe, serpenteando pelo tráfego como um míssil, estava o Escalade preto. Elas estavam sendo caçadas. Ed's Auto and Tech era um cemitério de carros desmanchados e torres de computador localizado em um parque industrial em Quincy. Ed era um gênio, mas também era paranoico. Ele havia construído uma gaiola de Faraday, uma sala revestida com malha de cobre em seu escritório nos fundos, para testar computadores de carros roubados sem que a polícia os rastreasse. Sarah derrapou o Corolla na baia da garagem, quase derrubando uma pilha de pneus. Ed! Ela gritou, pulando. Ed, um homem sujo com um boné do Boston Celtics permanentemente colado em sua cabeça, deslizou de debaixo de uma Ford F-150. Sarah, você parece ter visto um fantasma. E quem é a criança? Sem tempo. Precisamos da gaiola agora. Ed viu o medo em seus olhos. Ele não fez perguntas. Ele apontou para os fundos. Sarah e Maya correram para a pequena sala revestida de cobre. Sarah bateu a porta pesada e a trancou. O silêncio foi instantâneo. Sem sinais de celular, sem GPS. Maya imediatamente sentou-se na bancada de Ed. Ela conectou o pendrive USB em um laptop isolado. Seus dedos voaram pelo teclado. Ela não estava digitando palavras. Ela estava digitando código.
Comandos Linux rolavam pela tela em uma cascata de texto verde. Você é uma hacker? Sarah perguntou, atordoada. Meu pai não queria apenas uma filha, Maya murmurou, olhos colados na tela. Ele queria um sucessor. Ele começou a me ensinar Python quando eu tinha 4 anos, criptografia quando eu tinha 6. O que há no pendrive, Maya? Maya apertou Enter. Uma barra de progresso apareceu. Descriptografando limpa a garganta, 15%. Evidências. Mia disse. A Sterling Tech não é apenas uma empresa de software. Eles têm um contrato com o Departamento de Defesa. Eles estão construindo o projeto Quimera. O que é isso? Sistemas de mira autônomos. Maya explicou, sua voz fria. Drones que não precisam de pilotos humanos. Drones que decidem quem matar com base em reconhecimento facial e algoritmos de ameaça. Mas o código está com falhas, Sarah. Nos testes, ele alvejou civis, ele alvejou crianças. Meu pai sabe que ele escondeu os dados. Ele vai vendê-los de qualquer forma, por bilhões. Sarah sentiu-se doente. E você roubou a prova? Eu roubei o código-fonte. Sem este pendrive, o projeto é inútil. Ele não pode replicá-lo. Descriptografando 85%. De repente, as luzes da sala piscaram. Então elas se apagaram. O laptop mudou para a energia da bateria. O que aconteceu? Sarah perguntou no escuro. A fechadura eletrônica da porta apitou. Substituição de acesso. A porta pesada rangeu, abrindo-se. Parado ali não era Arthur Sterling. Era Ed. Ele estava segurando uma chave inglesa e parecia arrependido. Sinto muito, Sarah. Ed disse, sua voz tremendo. Atrás de Ed estava o homem com a cicatriz e outros 2. Ed, o que você fez? Sarah ofegou. Eu recebi um alerta de texto. Ed gaguejou, segurando seu telefone. Alerta Amber. Notícias locais. $1 milhão, Sarah. Eles disseram que você sequestrou uma criança mentalmente instável. $1 milhão por informações. Arthur Sterling entrou na garagem, pisando ao redor das poças de graxa. Ele olhou para Sarah com pena decepcionada. Todo mundo tem um preço, Sarah, Arthur disse, até a família. Ele olhou para Maya. O pendrive, Mia, me dê e venha para casa. Papai não está mais zangado. Maya agarrou o pendrive USB antes que a descriptografia terminasse. Ela o apertou contra o peito. Não, ela disse. Arthur suspirou. Ele estalou os dedos. Prendam a garota. Lidiem com a garçonete. Façam parecer uma overdose. O guarda com a cicatriz avançou para Sarah. Sarah não pensou. Ela reagiu. Ela pegou uma lata de limpa-freio da bancada e o borrifou diretamente nos olhos do guarda. Ele gritou, arranhando o rosto. Corra, Maya! Sarah gritou. Sarah derrubou Ed, jogando-o contra Arthur. O bilionário tropeçou para trás, seu casaco caro borrando-se contra a borda de um pneu sujo. Maya não correu para fora da porta. Ela correu para cima. Ela escalou a prateleira da garagem, derrubando alternadores pesados e baterias de carro nos guardas abaixo. Peguem-nos! Arthur guinchou, perdendo a calma. Sarah pegou uma chave de torque pesada. Ela a balançou descontroladamente, mantendo os outros 2 guardas à distância. Vá, Maya, saia daqui. Não sem você! Maya gritou das vigas. Maya avistou o sistema de supressão de incêndio no teto. Ela tirou uma ferramenta multiuso do bolso, roubada da bancada de Ed, e a enfiou na válvula do aspersor. Chiado. Água, preta e enferrujada de anos de estagnação, explodiu para baixo em alta pressão. Ela encharcou tudo instantaneamente. O chão tornou-se uma pista de gelo de água e óleo. Arthur escorregou e caiu com força. Os guardas estavam escorregando, incapazes de obter tração. Sarah viu sua chance. Ela escalou as prateleiras, juntando-se a Maya perto da claraboia. Temos que pular, Sarah disse, olhando para o telhado do prédio adjacente. Estava a 1,5 metros de distância.
Eu não consigo, Maia chorou. Eu te jogo, Sara disse. Confie em mim. Sara agarrou a menina pela cintura. 1, 2, 3. Ela lançou Mia através da fenda. Mia aterrissou no telhado de cascalho do prédio seguinte, rolando em segurança. Sara saltou atrás dela. Sua canela bateu na borda, uma dor cegante subindo por sua perna. Mas ela se arrastou para cima. Elas estavam fora, mas não tinham carro, nem telefones, nem dinheiro. E o homem mais poderoso de Boston sabia exatamente onde elas estavam. A noite havia caído. Sara e Maia estavam tremendo em uma estação de metrô no centro. Sara havia rasgado seu avental para amarrar sua canela sangrando. Não podemos continuar correndo, Sara disse. Ele controla as câmeras. Ele controla a polícia. Ele acabou de colocar meu próprio primo contra mim. Maia olhou para o pendrive USB. Temos que carregá-lo. Se os dados forem públicos, ele não pode nos machucar. Se o mundo vir os vídeos de Mira, ele vai para a prisão. Limpa a garganta. Precisamos de um computador, Sara disse. Mas não de uma biblioteca. Ele estará monitorando logins. Eu preciso de uma torre de transmissão, Maia disse. Ou uma linha direta para um servidor principal. Eu preciso das notícias. Sara olhou para a tela da TV montada na estação de metrô. Estava passando o noticiário local. WBZ-TV. O letreiro na parte inferior lia garçonete procurada por sequestro ARS. A estação de notícias, Sara disse. Estúdios WBZ. É na Soldiers Field Road. Eles têm um uplink via satélite. Maia assentiu. Se eu puder conectar isso ao controle mestre deles, posso substituir o sinal, posso transmitir a evidência ao vivo para todas as TVs na Nova Inglaterra. É uma fortaleza, guardas de segurança, cartões de acesso. Eu posso hackear os cartões de acesso se eu chegar perto o suficiente, Maia disse. Mas precisamos entrar. Sara olhou para seu reflexo no vidro do metrô. Ela parecia uma fugitiva. Mas ela se lembrou de algo. Eu namorei um cara uma vez, Sara disse. Um sorriso sombrio se formando. Ele trabalhava em catering. Ele disse que as equipes de notícias pedem comida todas as noites, às 21h. Grandes pedidos. Sara olhou para o relógio. 20h15. Vamos entregar comida. 1 hora depois, Sara e Maia estavam na entrada de entrega dos fundos do prédio da WBZ. Sara havia roubado 2 jaquetas de entrega de pizza da Joe's de uma motocicleta estacionada do lado de fora de um bar. Ela carregava uma pilha de caixas de papelão vazias que encontrou em uma lixeira. Maia estava escondida dentro da caixa de baixo, respirando por buracos de ar, segurando o pendrive USB. Sara apertou a campainha. Pizza para a equipe da noite, Sara chamou, abaixando a voz. O guarda verificou a câmera. Ele viu uma pessoa de entrega cansada. Limpa a garganta. Ele apertou o botão da porta. Sara entrou, seu coração martelando contra suas costelas como um pássaro preso. Ela passou pela mesa de segurança. Deixe na mesa, o guarda resmungou, sem levantar os olhos de seu telefone. Banheiro? Sara perguntou. Pelo corredor à esquerda. Sara desceu o corredor, virou a esquina e largou as caixas. Maia saiu. O controle mestre está no 3º andar. Mia sussurrou, verificando um mapa digital em um smartphone roubado que elas haviam pego no metrô. Precisamos do elevador. Elas chegaram ao elevador. Maia tirou um pequeno dispositivo que ela havia montado na garagem de Ed, uma bateria conectada a uma bobina de cobre. Ela o segurou no leitor de cartão. Zap! A luz ficou verde. Elas entraram. Limpa a garganta. Assim que as portas se fecharam, o telefone de Sara, que ela havia desligado, mas ligado agora para verificar a hora, vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Eu sei que você está na estação de TV, Sara. Você é realmente engenhosa. Sara congelou. Ele sabe. O elevador parou, mas não no 3º andar. Parou no 2º. As portas se abriram. Parado ali não era um guarda. Era Arthur Sterling sozinho.
Ele estava segurando uma pistola equipada com um silenciador. Você pensou que eu não era dono da estação de notícias também? Arthur sorriu sadisticamente. Eu sou acionista majoritário, Sarah. Ele levantou a arma. Me deu o pendrive. Maya se colocou na frente de Sarah. Não atire nela. Então me dê, Arthur gritou, sua compostura finalmente se desfazendo. Limpa a garganta. Você tem alguma ideia de quanto dinheiro está em jogo? Você sabe o que acontece com a empresa se isso vazar? Pessoas viverão, Maya disse. Pessoas morrem todos os dias, Arthur gritou. Nós apenas tornamos isso eficiente. Ele engatilhou o martelo. Contagem de 3. 1. Sarah olhou ao redor. Elas estavam em um corredor. Alarme de incêndio. Estação de puxar. Longe demais. 2. Sarah olhou para Maya. A menina estava segurando o pendrive com força. Então Sarah viu o painel do elevador atrás dela, o botão de parada de emergência e a escotilha de serviço no teto da cabine do elevador. 3. Arthur puxou o gatilho. Clique. Nada aconteceu. Arthur olhou para a arma. Confuso, ele puxou o slide. Uma bala emperrou na câmara. Munição barata! Sarah zombou. Ela não esperou. Ela apertou o botão de fechar a porta. Arthur avançou, tentando enfiar o braço na porta, mas o sensor de segurança havia sido desativado pelo hack anterior de Mia. As portas se fecharam no caro casaco de Arthur. Ele gritou enquanto o elevador subia. Ele arrancou o braço, deixando um pedaço de lã cinza para trás. Ele está subindo as escadas! Sarah ofegou. Temos segundos. O elevador dingou no terceiro andar. Controle mestre. Elas invadiram a sala. Era uma parede de monitores. 2 técnicos sentaram lá, atordoados pelas 2 intrusas encharcadas. Saiam! Sarah gritou, pegando um extintor de incêndio da parede e pulverizando-o no ar. Fogo! Saiam! Os técnicos se atrapalharam, correndo para a saída. Sarah trancou a porta atrás deles e enfiou uma cadeira sob a maçaneta. Para onde vai? Sarah gritou. Maya apontou para um rack de servidor maciço rotulado Minuplink. Ela correu para ele, conectou o pendrive. Precisa de uma senha, Maya disse, seus dedos voando. O firewall da estação é mais forte do que eu pensava. De fora da porta, baques pesados ecoaram. Arthur estava jogando seu corpo contra a porta. Abram esta porta! Arthur gritou. Eu vou matar vocês 2. Quanto tempo, Maya? 2 minutos. As dobradiças da porta começaram a ceder. Arthur não estava mais sozinho. Os guarda-costas haviam chegado. Sarah olhou ao redor da sala. Ela viu o monitor de transmissão ao vivo. O noticiário noturno das 21 horas estava ao vivo. Os apresentadores estavam lendo uma notícia sobre o tempo. Maya, Sarah disse, não hackeie o servidor. Hackeie a transmissão. O quê? Coloque o vídeo na transmissão ao vivo agora. Maya entendeu. Ela mudou de tática. Em vez de fazer o upload dos arquivos para a internet, ela sequestrou a entrada HDMI do estúdio A. A porta se abriu um pouco. O guarda com cicatrizes enfiou a mão, tentando remover a cadeira. Sarah pegou o extintor de incêndio e o esmagou na mão dele. Ele uivou. Feito! Maya gritou. Está ao vivo. A sala de controle mestre da WBZ-TV estava mais fria que o corredor. Zumbia com o ruído branco de 100 ventiladores de resfriamento e o zumbido elétrico de servidores de alta voltagem. Uma parede inteira era dominada por um mosaico de 50 telas, o multivisor mostrando cada feed de câmera, cada intervalo comercial e o programa ao vivo atualmente no ar, o noticiário local das 9 horas. Sarah bateu a pesada porta à prova de som, seu peito ofegando. Ela pegou uma cadeira de escritório de aço e a enfiou sob a maçaneta, encostando o encosto no chão. Quanto tempo? Sarah ofegou, limpando suor e graxa da testa. Maya já estava no console principal. Os 2 técnicos do turno da noite,
Um homem chamado Dave e uma mulher chamada Linda estavam encolhidos no canto, aterrorizados pela súbita intrusão de uma garçonete molhada e sangrando, limpa a garganta, e uma criança pequena. Não se mexam, Sarah os advertiu, brandindo o extintor de incêndio que ela havia arrancado da parede do corredor. Não estamos aqui para machucá-los. Precisamos apenas de 5 minutos. Maya os ignorou. Limpa a garganta. Ela estava em uma cadeira de rodinhas para alcançar o teclado da estação de ingestão primária. Seus pequenos dedos, geralmente tão firmes, tremiam, mas sua mente estava focada. A estação tem um atraso de 7 segundos, Maya disse, seus olhos percorrendo o código do terminal Linux. E o firewall é de nível militar. Sterling possui a infraestrutura. Se eu tentar fazer o upload para a web, seus algoritmos sinalizarão o pacote e matarão a conexão antes que atinja 10%. Thud. A porta atrás de Sarah estremeceu. Uma bota pesada a havia chutado por fora. Abra a porta! A voz estava abafada, mas inconfundível. Arthur Sterling, ele está aqui, Sarah sussurrou. Ela olhou para os monitores. Na tela central, o meteorologista, um cara jovial chamado Steve, estava apontando para um mapa de uma frente fria se movendo sobre Worcester. Maya, não temos tempo para a web, Sarah disse. Uma ideia desesperada se formando. Olhe para as telas. Milhões de pessoas estão assistindo aquele meteorologista agora. Não faça o upload do arquivo. Tóquio! Maya congelou por um microsegundo, entendendo a virada. Sequestre a transmissão ao vivo. Sobrescrita analógica. Você consegue? Tenho que ignorar a mesa de mixagem, Maya disse, pulando e rastejando sob a mesa, puxando o pendrive USB com ela. Preciso encontrar o patch HDMI para o estúdio A. Crack! O batente da porta estilhaçou-se. A cadeira encaixada sob a maçaneta gemeu sob a pressão. Do lado de fora, o guarda-costas com cicatrizes, Graves, estava jogando todo o seu peso de 113 quilos contra a madeira. Sarah! A voz de Arthur gritou, perdendo todo o seu verniz polido. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Você pensa que é uma heroína. Você é um inseto. Eu vou esmagá-la. Sarah permaneceu firme, segurando o extintor de incêndio. Ela olhou para Dave, o técnico. Existe outra entrada? Ela exigiu. Dave balançou a cabeça, olhos arregalados. Aquela é uma porta corta-fogo, núcleo sólido. Mas o batente é velho. Crack snap, a dobradiça superior cedeu. A porta se abriu para dentro, criando uma fenda. Através da fresta, Sarah viu os olhos azuis e frios de Arthur Sterling. Última chance, Sarah. Arthur sibilou pela fenda. Abra, e farei ser rápido. Mantenha fechado e farei questão de que você sinta cada segundo. Continue digitando, Mia, Sarah gritou. Debaixo da mesa, Maya estava arrancando cabos da torre do servidor. Ela encontrou o cabo de entrada principal, uma linha de fibra óptica grossa e trançada. Ela enfiou o pendrive USB em um dongle conversor que havia roubado da loja de Ed e o forçou na porta. Estou dentro! Maya gritou. Estou ignorando o atraso. A porta explodiu para dentro. A cadeira que Sarah havia encaixado voou pela sala, derrapando contra a parede. Graves, o guarda-costas maciço, invadiu a sala, sua arma em punho. Atrás dele entrou Arthur Sterling, seu casaco caro rasgado, seu rosto uma máscara de pura raiva descontrolada. Parem! Arthur comandou. Graves ergueu sua arma, mirando diretamente em Mia, que estava saindo de debaixo da mesa. Não, Sarah gritou. Ela não pensou. Ela não hesitou. Ela arremessou o pesado extintor de incêndio com cada grama de força que lhe restava. Ele girou no ar, um borrão vermelho, e esmagou o ombro de Graves exatamente quando ele puxou o gatilho. Bem, a bala errou,
estilhaçando um monitor de vidro na parede distante em uma chuva de faíscas. Graves rugiu de dor, caindo de um joelho, sua arma caindo no chão. Sarah mergulhou para a arma solta, mas Arthur foi mais rápido. Ele pisou em sua mão, moendo o calcanhar em seus dedos. Sarah gritou, mas ela agarrou o tornozelo dele e o torceu, tentando desequilibrá-lo. Arthur a chutou forte nas costelas. Sarah ofegou o ar saindo de seus pulmões e se encolheu no chão. Arthur se abaixou, pegou a arma e a apontou para Maya. Mia estava ao lado do console. Ela não estava correndo. Sua mão estava pairando sobre a tecla de execução. Afaste-se da mesa, Maya, Arthur disse, seu peito ofegando. Acabou! A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido dos servidores. Por quê? Maya perguntou, sua voz pequena, mas firme. Por que você os matou? Arthur zombou. O projeto Quimera salva vidas, Maya. Ele elimina ameaças antes que aconteçam. Você sabe o quão bagunçada é a guerra? Meus drones a tornam limpa, precisa. Eu vi o vídeo, Maya disse, lágrimas brotando em seus olhos. Não era uma ameaça. Era um ônibus escolar. Foi uma margem de erro aceitável. Arthur rugiu, a veia em seu pescoço saltando. O progresso exige sacrifício. Agora afaste-se. Você está certo, Maya sussurrou. O progresso exige sacrifício. Ela bateu o punho na tecla Enter. Arthur puxou o gatilho. Clique. Silêncio. Arthur olhou para a arma. Ele puxou o slide. Um estojo emperrado voou para fora, mas ele não havia limpado a câmara corretamente. Eu te disse, Sarah ofegou do chão, segurando suas costelas quebradas. Munição barata. Arthur olhou para cima. Ele olhou para a parede de telas. O meteorologista havia sumido. Em todos os 50 monitores, a imagem havia mudado. Não era mais o mapa do tempo. Era uma filmagem aérea granulada em preto e branco. O carimbo de tempo no canto dizia: Local de teste 4, Nevada. O áudio ecoou pelos alto-falantes do estúdio, alto e distorcido. Alvo adquirido, uma voz robótica disse. Então a voz de Arthur, clara, arrogante e inegável, preencheu a sala. Não me importo com os números de danos colaterais. Limpem os dados. Se o DOD descobrir que a IA está alvejando crianças, perdemos o contrato. Queimem os registros. Na tela, o drone disparou. O ônibus no monitor explodiu em uma pluma de poeira silenciosa e horrível. Arthur Sterling ficou imóvel. Seu rosto empalideceu, perdendo toda a cor. Ele assistiu à explosão em loop. Ele assistiu sua própria voz condená-lo ao inferno. Ele virou-se lentamente para a janela da sala de controle. Do lado de fora, na redação principal, as pessoas estavam se levantando. Repórteres, estagiários, faxineiros. Todos estavam olhando para os monitores. Estavam olhando para ele. Seu telefone começou a tocar. Então, o telefone de Graves. Então, o telefone fixo vermelho na mesa do técnico. O som era uma cacofonia de julgamento. Desliguem. Arthur sussurrou, sua voz tremendo. Desliguem. Eu não posso, Maya disse suavemente. Está ao vivo. Está em toda parte. A CNN acabou de pegar a transmissão. Arthur olhou para seu guarda-costas. Graves, destrua o servidor. Atire nos computadores. Graves se levantou, segurando seu ombro estilhaçado. Ele olhou para a tela no ônibus em chamas. Ele olhou para Arthur. Ele olhou para a arma emperrada na mão de Arthur. Eu tenho uma filha, Graves resmungou. Ele colocou a mão no bolso, puxou seu distintivo de segurança e o deixou cair no chão. Ele se virou e saiu pela porta, deixando o bilionário sozinho. Ao longe, o uivo das sirenes começou. Começou como um gemido baixo e cresceu em um coro ensurdecedor. Polícia de Boston, patrulheiros estaduais, o FBI. Arthur Sterling olhou para Sarah, que estava se levantando usando a mesa. Eu posso consertar isso, Arthur gaguejou, seus olhos selvagens. Eu tenho dinheiro, eu tenho advogados,
Eu posso dar um jeito nisso. Você não pode comprar isso, Arthur. Sarah disse, mancando para ficar ao lado de Maya. Ela colocou o braço em volta dos ombros da menina. Você acabou de se confessar para o mundo. Arthur afundou na cadeira giratória que Maya havia desocupado. Ele parecia pequeno. O titã da indústria, o rei de Boston, era apenas um homem em um casaco rasgado com uma arma emperrada. Ela era minha obra-prima, Arthur murmurou, olhando para Maya. Ela deveria ser a herdeira. Eu não sou sua herdeira, Maya disse, enterrando o rosto no lado de Sarah. Eu sou apenas uma criança. 2 minutos depois, uma equipe SWAT invadiu as portas principais. Polícia, no chão! Pontos de laser vermelhos dançaram no peito de Arthur. Ele não resistiu. Ele levantou as mãos lentamente, um sorriso derrotado em seu rosto. Enquanto o algemavam e o arrastavam para fora, ele não olhou para trás. Um paramédico entrou um momento depois. Quem está ferido? Sarah finalmente deixou a adrenalina ir. Suas pernas cederam e ela deslizou para o chão. Estamos bem. Ela sussurrou, segurando Maya com força. Estamos bem. Limpa a garganta. O epílogo, 3 meses depois, a campainha acima da porta da lanchonete de Ali não apenas gingou. Ela cantou. Era uma nítida manhã de terça-feira em South Boston. A lanchonete estava irreconhecível do sombrio e em dificuldades de estabelecimento que havia sido no inverno. As paredes foram recém-pintadas de uma cor creme quente. O letreiro de neon piscante havia sido substituído por um LED estilo retrô que brilhava em um vermelho constante e brilhante. Mas a maior mudança foi a multidão. Havia uma fila para fora da porta. Turistas de Nova York, locais de Dorchester e até alguns tipos engravatados do distrito financeiro estavam esperando por uma mesa. Todos queriam comer no lugar onde a garçonete trabalhava. Sarah equilibrava uma bandeja de 4 Grand Slams e uma cafeteira. Ela se movia com uma nova energia. Seu uniforme estava impecável e as olheiras sob seus olhos haviam sumido. Ela não estava apenas sobrevivendo mais. Ela estava prosperando. Pedido pronto, Sarah! Big Mike gritou da cozinha. Até Mike parecia melhor. Ele estava usando um chapéu de chefe limpo e havia realmente feito a barba. Sarah largou os pratos na mesa 6, encantando um casal de Vermont com uma piada sobre o tempo antes de ir para o balcão. Um homem de terno elegante estava sentado ali. Era o Sr. Blackwood, o advogado de alto poder que havia pegado o caso delas pro bono depois de ver a transmissão. Bom dia, Sarah, Blackwood disse, deslizando um envelope manila grosso sobre o balcão. Bom dia, Alan. Boas notícias. As melhores, Blackwood sorriu. O juiz finalizou os papéis de adoção há 1 hora. Os direitos parentais de Sterling foram permanentemente encerrados devido à prisão. Ele está enfrentando 25 anos à prisão perpétua em prisão federal. O acordo judicial foi rejeitado. Sarah sentiu um peso que ela não havia percebido que ainda estava carregando sair de seus ombros. E o fundo fiduciário foi desbloqueado, Blackwood disse. A avó de Maya, mãe de Arthur, que odiava o filho, a propósito, deixou um fundo fiduciário que Arthur havia bloqueado. Agora está acessível. É substancial. Você não terá que fazer turnos duplos mais, Sarah. Você pode terminar a escola de enfermagem em tempo integral. Sarah tocou o envelope, lágrimas picando seus olhos. Não vou desistir, Ellen. Gosto deste lugar. Ele nos salvou. A porta da frente abriu. A correria da manhã ficou mais alta. Um ônibus escolar amarelo brilhante parou na calçada do lado de fora. Uma visão que costumava aterrorizar Maya, mas agora apenas significava escola. A porta dos fundos da cozinha abriu. Maya entrou. Ela parecia diferente, mais alta. O olhar assombrado e oco havia sumido, substituído por bochechas rosadas e um andar confiante. Ela estava usando uma mochila que parecia pesada com livros e um par de tênis que acendiam. Oi, mãe, Maya chamou. A palavra pairou no ar, doce e absoluto. Mãe.
O coração de Sara inchou. Oi, querida. Você pegou seu almoço? Sim. Mike me fez um sanduíche de peru. Maya pulou em um banco. O Sr. Blackwood trouxe os papéis? Ele trouxe. Sara sorriu. É oficial. Você está presa a mim. Maya sorriu. Um sorriso que iluminou toda a lanchonete. Ela colocou a mão no bolso. Por um segundo, Sara teve um flashback dos velhos tempos, esperando por um desenho de guardanapo de um pássaro ou um monstro. Mas Maya puxou uma pequena caixa de veludo. Eu fiz algo, Maya disse na aula de oficina. Bem, clube de impressão 3D. Sara abriu a caixa. Dentro havia um pequeno chaveiro de prata. Era um pássaro, um pardal, exatamente como o do primeiro guardanapo. Mas este estava usando uma pequena touca de enfermeira. Porque você consertou minhas asas, Maya sussurrou. Sara deu a volta no balcão e puxou Maya para um abraço, ignorando a lanchonete movimentada, ignorando o telefone tocando, ignorando tudo, exceto a sensação de sua filha em seus braços. Vá para a escola, gênio. Sara beijou o topo de sua cabeça. E não hackeie o computador do diretor novamente. Ele esqueceu a senha dele. Eu estava ajudando. Maya riu, pegando sua bolsa e correndo em direção à porta. Ela parou no limiar, olhando para Sara. Ela deu um rápido aceno, um aceno feliz e normal de uma criança feliz e normal, e correu para pegar seu ônibus. Sara a observou ir. Ela respirou fundo, inalando o cheiro de bacon, café e chuva. Ela pegou a cafeteira, virou-se para a sala agitada de clientes e sorriu. Quem precisa de uma recarga? E essa é a história de como um único ato de bondade, um prato de panquecas de mirtilo, derrubou um império de bilhões de dólares. Isso nos lembra que você nunca sabe realmente quem você está ajudando ou que batalhas eles estão travando. Sara não tinha dinheiro, poder ou armas. Ela apenas tinha coragem. Arthur Sterling pensou que seu dinheiro o tornava intocável, mas ele esqueceu a variável mais importante na equação. Uma mulher sem nada em perder, protegendo uma criança que havia perdido tudo. Se você gostou desta história de justiça, suspense e do vínculo entre Sara e Maya, por favor, esmague o botão de curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. E se você quiser mais histórias como esta, clique em inscrever-se e toque no sino de notificação para nunca perder um upload. O que você teria feito se fosse Sara? Você teria fugido ou teria lutado? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.